Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo eu tenho a honra de entrevistar duas mulheres comprometidas com a luta pela igualdade de gênero, contra o racismo e outras formas de discriminação. Nossa entrevista é com Maitê Freitas, que é jornalista, produtora, atriz e poetisa, e com a defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres Brasil, Kênia Maria. Elas estão em Alagoas, celebrando o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, participando dos 5 dias de ativismo contra o racismo e outras formas de discriminação, numa parceria idealizada pelo Instituto Raízes de Áfricas aqui em Alagoas, com apoio do Governo do Estado, Federação das Indústrias, Sebrae, Livrarias Paulinas, enfim, com apoio dos movimentos, que devem participar dessa programação. Então, eu agradeço antecipadamente a ambas por estarem aqui no Frente a Frente e comecemos, eu perguntaria aqui a nossa defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres Brasil, Kênia Maria, o que representa na verdade, para não ser específica nessa atividade, estar as mulheres negras numa condição, numa atenção especial na ONU. Boa tarde, obrigada Boa tarde. Por estar aqui. Então, o que acontece? A ONU tem como agenda e como foco e como compromisso pensar num planeta 50-50, 2030, onde homens e mulheres tenham a mesma oportunidade. Que a gente consiga ver mulheres em lugares de poder, onde a gente vê a maioria homens, Então a gente pensa nessa agenda e para que isso aconteça no Brasil é importante pensar num recorte racial. E aí, portanto, a questão da representatividade. E aí, através dos movimentos sociais, a Marcha das Mulheres Negras e outros tantos movimentos importantíssimos, várias vozes femininas negras do Brasil, viu a necessidade de ter representantes de mulheres negras dentro dessa caminhada para que realmente ninguém fique de fora. E aí, por isso, fui nomeada uma das defensoras das mulheres negras da ONU Mulheres. Há um ano, fiz aniversário dia 21 agora. No Dia ontem, Internacional contra a Discriminação. Exatamente. E a outra defensora, Thaís Araújo. E temos também a embaixadora da ONU Mulheres, que é Camila Pitanga. Então, são 3 mulheres negras que pensam diariamente em relação a como a gente pode incluir mulheres negras dentro desse processo de igualdade de gênero. É uma tarefa difícil, porque Muito. A gente sabe que o país que não tem nenhuma condição para manter o racismo ainda o pratica de uma forma generalizada, não é isso? Sim, muito. E aí a gente tem que ter a consciência de que a gente fala de um país que pensou em uma política através de uma ideologia racista em 1500. Então, isso foi colocado para a nossa sociedade, pensado, idealizado através de formadores de opinião, pedagogos, cientistas, médicos. Foi pensado toda uma ideologia racista que a gente hoje convive com isso e com a manutenção dela para que um grupo seja privilegiado, um grupo racial, socialmente, porque eu concordo quando a gente fala que geneticamente, biologicamente, somos todos iguais, sim, é fato, Somos humanos, eu sou humana, e aí é o desafio provar que eu sou humana também, como você e como qualquer outra mulher, mas socialmente nós somos diferentes, A gente está querendo falar exatamente isso, que a gente precisa de igualdade social. Então, o desafio de encarar o racismo é muito grande e para isso a gente conta com a outra parte da população não negra, para esse desafio, porque a gente convive num país de todos e para que realmente ele seja um país
para todos. Totalmente miscigenado, né? Exatamente. Maitê Freitas, você que é atriz, jornalista, produtora e tem um trabalho, não é, com jovens da periferia de São Paulo, mulheres jovens, o que dizer dessa participação aqui em Alagoas, vindo à Serra da Barriga, inclusive? Qual foi a sua percepção aqui no estado? Não é a minha primeira vez aqui em Alagoas, né? Eu já estive aqui em 2014, quando eu fui para a União dos Palmares, eu fiquei por lá e pude conhecer a Serra da Barriga e o Quilombo do Muquem. E essa minha vinda, que foi tão breve, foi bem intensa. Primeiro porque eu descobri aqui que eu não conhecia a história do Brasil. Primeiro porque eu cheguei aqui e eu descobri que eu não conhecia a história de Palmares. Que aquele zumbi que me narravam lá no Sudeste não é o zumbi que eu encontrei aqui em Alagoas. Sim, acho que tem um ponto que ele é comum, que ele é o nosso herói. Que ele teve uma grande importância. Mas tem várias nuances dessas histórias que não são contadas nas escolas. Por exemplo, para a gente simplificar então, essa por contradição. Exemplo, a contradição é que Palmares foi a primeira experiência de república no Brasil. Então, isso não se diz, na literatura não em lugar consta, nenhum. né? Então, antes mesmo de existir uma república democrática no Brasil, já existiu Palmares. E que foi fundada por uma mulher. Ou seja, a primeira experiência de uma liderança republicana no Brasil foi de uma mulher negra. Coisas que não nos narram isso em canto nenhum da história. E aí dessa minha vinda para cá, surgiu um documentário que está dividido em 6 episódios, que chama Quando o Zumbi Chegar. E foi a primeira vez que eu estive num quilombo. Então eu cheguei aqui e pensei, nossa, mas um quilombo é assim? Porque também a gente, vindo do Sudeste, né, a gente tem uma, não sei se do Sudeste, mas talvez a gente tenha uma perspectiva muito distorcida do que são os quilombos, do que é o conflito por terra quilombola, né, sobre o que se trata. Então, e voltar aqui hoje, depois de ter passado por Palmares, depois de ter passado por alguns quilombos no estado de São Paulo, quilombos no Maranhão, voltar aqui hoje é uma honra, né, poder... já um pouco, com um olhar um pouco mais maduro e com um pouco mais de repertório, poder me encontrar com essa parte da minha história, né? Com essa parte que nos é negada. Pois é, uma história que é negada e o que pode ser feito no sentido de resgatar o direito de contar a história verdadeira do país. Eu acho que assim, algumas coisas, quanto os movimentos negros pautaram algumas políticas públicas, essas políticas públicas, elas já estão implementadas, mas elas estão sempre em um certo tremor. Não dá para saber o quanto que elas se estabelecem mesmo, porque vira e mexe a gente retrocede, né? A discussão sobre o racismo a gente retrocede, fica sempre nessa fala de que não somos um país racista, o que é uma grande mentira. Então a gente tem a Lei 10.639, que é uma lei que prevê o ensino de história da África e das culturas indígenas, afrodescendentes nas escolas. E aí nisso eu pude documentar ano passado uma série de escolas que já vem fazendo práticas educacionais para pensar a questão étnico-racial. Eu acho que as cotas, né, quando a gente começa a inserir os negros nas universidades, o cenário ele tende a mudar. Só que diante desse cenário de mudança, a gente está tendo um retrocesso, ou seja, a nossa mudança, a inserção da população negra nas universidades nos últimos 15 anos, com a lei de cotas, a gente está completamente ameaçado por isso. Até porque é um contingenciamento já anunciado pelo MEC de 20 anos, que vai durar 20 anos e certamente vai atingir a essa questão das cotas. Ou seja, a gente teve um avanço, só que esse avanço ele não está podendo continuar porque a gente tem um retrocesso governamental, um retrocesso de políticas públicas, de inserção da população que está aqui em eminência, né? O que dizer da experiência da audiência da qual as senhoras participaram com representantes do Ministério Público aqui em Alagoas? Qual foi a pauta dessa reunião, desta audiência? Nós levamos algumas questões através da nossa vivência, né, como mulheres negras. Eu sou uma mulher negra favelada, assim, como Marielle Franco. Sou Ialorixá, ou seja, mãe de santo, herdeira espiritual do meu avô. É importante isso ser falado e me posicionei dessa forma. E o positivo que eu vi é que a gente conseguiu ser ouvida, a gente conseguiu que a maioria dos senhores lá presentes ficaram e se interessaram
com o assunto que nós levamos até eles. Os questionamentos e questionamentos assim que a gente traz há muitos anos, né? Não tem nenhuma novidade, né? Por exemplo? A gente precisa parar de morrer, né? Eu acho que para continuar a cota e não adianta muito você conseguir chegar, por exemplo, dentro de uma PUC, que é a faculdade que Marielle estudou, se formar, e quando chega no espaço de poder representando uma minoria, eu te falo em relação ao poder, né? Porque se a gente contar, somos maioria. E aí, mas há uma concentração de renda que não inclui. Sim, exatamente. A população negra do país. Exatamente. Não é bem dividido. E por isso que a gente precisa de cota. É importante dizer isso, né? Não é um favor, é para melhorar a vida inclusive do não negro. Eu estar ali, dividir uma cadeira com ele na universidade, eu estou curando uma chaga, uma doença histórica, que é o racismo. De exclusão. Eu te dou a oportunidade de conhecer a minha história, porque eu conheço a sua. Mas está na hora de você conhecer a minha e isso pode te curar, né? Então, a gente precisa, é uma armadilha, porque o racismo é institucional. Então, Marielle chega na PUC, se forma, consegue discutir de igual para igual e é executada. Sobre essa questão do assassinato da vereadora Marielle do Rio de Janeiro, e é um assunto que a gente não poderia deixar de tocar, mas como você já antecipou, falar sobre esse episódio significa fazer uma reflexão sobre valores que estão ali colocados, prática política, e diante do que aconteceu, qual é a avaliação que vocês fazem? Eu acho que tem uma coisa que é importante, que eu penso, né, que assim, o racismo é um projeto político, né? Manter o racismo, manter essas diferenças sociais de classe, o não acesso da população negra a serviços de saúde, a saneamento básico, mobilidade urbana, educação, isso é um projeto de governo que vem imperando desde a chegada dos portugueses aqui. Então, até pela condição em que os negros chegaram. E assim, é uma coisa que é lucrativa. Deram sequência, né, ao longo dos séculos. E tem uma coisa assim, é lucrativo, né? Tem uma polícia que mata a população preta e pobre, é lucrativo, porque alguém está lucrando com isso. A indústria bélica está lucrando com isso, né? Então, assim, pensar uma sociedade não racista é pensar um novo modelo de economia, um novo modelo de consumo, novos modelos, novos paradigmas para uma sociedade que é tão diversa, né, que o Brasil tem o tamanho de um continente, então são muitos os Brasis, mas de norte a sul o que nos une é a morte. Né, a morte de uma população preta e indígena, pobre. Né? Então, eu acho que quando a morte da Marielle, não é só a morte da Marielle, né? É uma morte, é um crime político. E que está assim, esse assassinato concentra uma série de outros crimes que já vem acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, que acontecem em todas as periferias. Pessoas anônimas, né? Com pessoas anônimas. Exatamente. Só que quando questionam, por exemplo, não, está se falando porque é uma política, é vereadora. Não, tem essa dimensão pela condição dela própria. Né? Ela foi eleita com mais de 46 mil votos. Então, assim, é matar a população que, inclusive, votou nela. Né? A crença dessas, e que não é toda negra, mas assim, é matar a possibilidade de que as pessoas depositaram nela de algum tipo de mudança de paradigma. O que é que se espera, digamos assim, Kênia, do desenrolar das investigações? Qual é a expectativa? Difícil essa pergunta, hein? É muito difícil. Ontem eu vi uma entrevista da irmã da Marielle falando, né? A gente sempre tem a dúvida e o medo de que nada se resolva, porque essa história, claro que se trata de uma mulher que conseguiu chegar num espaço político, portanto um espaço de poder, mas essa história para a gente é muito velha. A gente sempre,
pouquíssimo, agora eu não me recordo o número, acho que 18% dos casos de assassinato são resolvidos e desvendados. Então a gente sempre fica, pô, a gente não vai achar. E realmente déficit, né? Aí, a solução desses exatamente, crimes. por conta da questão do racismo, porque está morrendo, mas está morrendo, tem uma cor da pessoa que está morrendo. A gente pensa, quando a gente pensa que em 12 anos de Lei Maria da Penha, a gente tem um motivo para comemorar, que as mulheres negras, as mulheres brancas, a violência contra a mulher branca diminuiu 12%, é um motivo de felicidade, mas que quando a gente vê que a violência entre mulheres negras aumentou 63%... No mesmo período. No mesmo período, a gente fala, tem uma pessoa que está morrendo e tem um critério racial, né? Então, aí a gente olha esse número, a gente fala, qual a esperança de desvendar esse crime, né? É muito complicado. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltando para o segundo bloco do Frente a Frente, como eu disse na abertura da entrevista, hoje o Frente a Frente recebe 2 mulheres que têm o compromisso de lutar contra a desigualdade de gênero, contra o racismo e outras formas de discriminação. A Kênia Maria, que é defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU Mulheres Brasil, como também pela Maite Freitas, que é jornalista, ela é produtora, atriz, poetisa e tem um trabalho voltado também com as mulheres negras em São Paulo. Portanto, elas estão em Alagoas participando dos 5 dias de ativismo contra o racismo e outras formas de discriminações que estão inseridos na pauta do dia 21 de março, que é o dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Portanto, eu pergunto a Kênia, como você avalia essa programação que está instituída aqui em Alagoas por meio do Instituto Raízes de Áfricas? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto Raízes de África, que junto com o apoio do Governo do Estado, me deu esse presente, eu quero falar assim. De ontem eu fiz, dia 21 completei 1 ano, né, como defensora das mulheres negras, da ONU Mulheres, e nós estivemos lá na Serra da Barriga, prestando uma homenagem lindíssima a Abdias Nascimento, grande militante, importantíssima para o movimento negro brasileiro, mas não somente para a população negra. Eu quero sempre deixar claro, quando a gente fala de militância negra, a gente está trazendo a cura para toda uma sociedade. Então, eu acho que, assim, Abdias Nascimento era importante para o Brasil. E, através da pessoa de Arísia Barros, eu estive ontem comemorando 1 ano, rendendo essa homenagem a Abdias Nascimento, lá na Serra da Barriga. Eu não conhecia, já estive em Alagoas ano passado, mas agora foi uma honra poder estar dentro dessa atividade promovida pelo Instituto Raízes de Áfricas. Maite, na sua experiência de produtora, atriz, como você avalia a produção
dessas histórias que compõem todo o universo das questões relacionadas à escravidão no século 2001. Maravilhoso. Nossa. Bom, eu tenho trabalhado em São Paulo na perspectiva de construir novas narrativas, né? Então, eu faço parte de alguns coletivos, nunca caminho sozinha, né? Estou sempre eu aliada a outras parceiras. Então, eu tenho um projeto que chama, não um projeto meu, mas é um projeto que eu colaboro de alma, assim, que é o Empoderadas, em que a gente busca um protagonismo das mulheres negras, não apenas no discurso que a gente capta, mas na forma de captar esse discurso, né? Ou seja, trazendo mulheres negras do audiovisual, profissionais negras, para captar as histórias de outras mulheres negras e mulheres indígenas. E essa perspectiva da gente construir as nossas narrativas, da gente estar em contato com a escuta dessas nossas narrativas, é uma forma de ressignificar esse passado da escravidão que é tão presente, né? Então, ouvir outras lideranças indígenas, lideranças negras, quilombolas, sem teto, ou lideranças que estão ali no âmbito político, ou mesmo no âmbito mais do consumo, né? É extremamente importante, porque a gente cria outro referencial. A gente começa a trabalhar com uma palavra que está sendo tão rica e tão usada, que você usou no começo, que é a representatividade, né? Falar com os nossos pares, ouvir as nossas pares, é uma forma de nos fortalecer e acreditar que é possível a gente viver num mundo em que a impunidade de nossas mortes não seja mais tão naturalizada. Outra coisa, o amor sobrepõe ao o amor ódio, né? Sobrepõe, assim. Eu Há acho, razão de ser. eu fico pensando que, assim, se a população negra, que as pessoas, vocês têm um discurso de ódio. Se a gente tivesse realmente, as pessoas costumam dizer assim, porque os movimentos negros, as mulheres negras têm um discurso de ódio. Se nós tivéssemos o discurso de ódio aliado à prática do ódio, não existiria um branco nesse país. O que é uma grande... Então não existe... A gente não tem ódio de ninguém. Agora, existe um sistema político que nos odeia, né? Que nos nega, que nos ignora, que nos amedronta, né? Que mata. Eu acho que de uns tempos para cá, assim, nos últimos anos, a gente tem vivido um período em que, assim, a gente já entendeu que nós não somos os produtores desse mal social, né? O racismo não foi criado por nós, negras, assim como o machismo não foi criado por nós, mulheres. Ao final dessa entrevista, eu vou fazer uma referência sobre um artigo publicado pela Kênia Maria, que teve uma repercussão imensa pelas colocações lá feitas. Mas antes, eu pergunto sobre o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Como surgiu esse dia e a partir de que fato e como ele tem sido conduzido nacionalmente? Foi uma data criada pela ONU e como ele tem... Eu acho que dentro do Brasil, a gente é obrigada a falar de novo, a gente encontra uma grande dificuldade de expor esse assunto, conversar, porque isso que Maite falou é muito interessante. A primeira coisa que se coloca, mas vocês são raivosas, vocês estão de mimimi, ou vocês estão revoltadas. E a gente só quer conversar. Mas eu entendo que todas essas coisas são estratégias para que a discussão não aconteça, né? Desqualificar o assunto, mesmo sabendo da realidade, que a cada 23 minutos, ou seja, quando esse programa acabar, 2 jovens negros foram executados. A cada 23 minutos, um jovem negro de 14 a 29 anos, na idade mais produtiva, é executado. E eu não estou falando isso, eu gostaria de não falar isso aqui agora. Mas acontece que a Anistia Internacional dos Direitos Humanos já sabe, já denunciou isso em 2015. O mundo sabe. O mundo agora, se você olhar nos principais jornais do mundo, estamos falando de genocídio, de feminicídio do povo negro do Brasil.
Então, do que está acontecendo no Brasil, é um assunto muito falado. Atores ou formadores de opinião pelo mundo inteiro estão falando do Brasil e a gente se nega a falar disso. Os governos, a classe política que está no poder poderia entender que essa condição em nada favorece o país, inclusive nas suas relações internacionais em várias áreas, sobretudo econômica, né? Porque cria uma instabilidade no país. Exatamente. Social. Eu acho também que tem uma outra questão que é muito problemática, que a nossa política educacional não é competente para nos ensinar a olhar o contexto das coisas. Né? Então, às vezes eu acho que nós temos lideranças políticas nas instâncias dos 3 poderes que não sabem ler contexto histórico. Né? E aí, se as nossas lideranças políticas, eleitas pelo povo, não sabe ler contexto, e o povo que as elege não sabe ler contexto político, é muito grave. Ou seja, somos um grande país cego, que só enxerga o que quer enxergar, só ouve o que quer ouvir, e que só lê aquilo que consegue, aquilo que nem... e não consegue ler. Na verdade, a gente não sabe nem ler. Né? Uma grande população, assim, de um analfabetismo social, que é absurdo, assim. Então, não dá mais para a gente achar natural que a homofobia, que alguns xingamentos, que a linguagem seja tão racista, tão machista e tão homofóbica. Não dá mais. Né? E isso requer o quê? Empenho. Eu acho que o empenho político não vai existir. Se a gente... nesse momento não conseguimos ter empenho político, mas precisamos ter um empenho social. Então eu acredito que, por exemplo, essa programação do Instituto e essas pequenas datas, esses pequenos marcos que a gente vai criando, é uma forma da gente socialmente começar a olhar e se aquietar, assim, sabe? Eu acho que está faltando um pouco de pulga atrás da orelha da gente, assim. O ativismo no Brasil, ele hoje poderia ser maior se o movimento negro conduzisse as lutas de uma forma unificada, não? Eu percebo, pelo menos aqui em Alagoas, que não há uma unidade na discussão. Os movimentos, eles não agem de forma... E isso é reconhecido pelo próprio movimento, né, em algumas situações. Faltaria o quê para unificar essa luta? Mas sabe, Gorete, não é um problema nós não sermos unificados, porque nós somos muitos. O Brasil é muito grande, a realidade de Alagoas é diferente da realidade de São Paulo. Na própria São Paulo, o movimento negro, ele é dividido, e essa divisão, ela é benéfica, ela é saudável. Ela contraria esse entendimento? Eu acredito que é necessário, porque ela... Ela fica plural, digamos assim? É plural. Né? Porque, no fundo, existe uma única... A briga é a mesma, para que a gente se mantenha vivo e conte a nossa história. Esses são pontos Isso é o que une qualquer movimento, né, dos direitos humanos, é isso, é a luta pela vida e por contar a nossa própria história. Então, eu acho que, assim, a unidade do movimento, ela não seria benéfica. Para pautas comuns, pautas comuns, como você falou. Comuns. E a forma como quando essas ramificações do movimento discute as suas pautas, essa diversidade é muito saudável. Né? Não daria, acho que essa coisa dessa homogeneidade, ela é muito perigosa. O protagonismo das mulheres na história, não é? Falamos de Zumbi, a Dandara. Essa questão, ela ainda é, digamos assim, merecedora de um tratamento melhor? Ela é merecedora que a gente reconheça o nosso protagonismo. Exatamente. Né? E é muito difícil pensar em reconhecer um protagonismo quando a gente não tem representatividade nas coisas pequenas, nos anúncios, nos produtos estéticos para cabelo negro, por exemplo. Durante até uns anos atrás era assim: domine seus cachos, dome seus cachos, controle seus... Era uma repressão, gente, eu não quero violenta. domar nada. Então são coisas assim que é pequeno, mas é muito eficiente na manutenção do racismo. Subliminar, né? Vem de uma forma sutil, mas que atinge. Como é que eu vou protagonizar uma coisa se eu tenho que me dominar antes? Exatamente. Não, e a gente sempre fez isso muito bem, né? Organizações entre mulheres e instituições, por exemplo, falando da minha religião, que é o Candomblé, uma religião de matriz africana, onde as mulheres é liderado por mulheres. Se você vê em Salvador, como é que as mulheres se organizam para sustentar suas famílias, as vendedoras de acarajé, em todas as formas,
né? A gente sempre se organizou muito bem, né? Respondendo a sua pergunta. Eu fiquei, não é muito falado, mas a gente sabe, eu sabia, mas tomei um susto quando vi que a Aqualtune, Foi fundadora de Palmares, a Palmares. gente ouve falar de Zumbi para você ver que Exatamente. existe a questão do machismo também entre nós, né? Porque na verdade nós estamos baseados numa pirâmide social, a mulher negra é a base, aí vem o homem negro, a mulher branca, o homem branco, que é a base, a ponta, é o topo da pirâmide social. E aí, Todo o quando seu a gente... eurocentrismo colocado. Exatamente, hétero-cristão e toda aquela... que é opressor também cobrar. O machismo, para você ver, o machismo, o racismo é danino para o ser humano, não é só para mim. Claro que eu sou executada, mas é ruim para a sociedade. E quando a gente consegue eliminar e pensar num país mais diverso, é bom para a economia. Não é só bom é bom para os negócios também. Certamente. E aí a gente tem que fiscalizar, porque se vende hoje racismo e machismo através de shampoo, e a gente precisa pensar um lugar de fala, e esse lugar da mulher negra. E é muito lucrativo, né? Exatamente. Muito lucrativo. Pois bem, vamos chamar agora o nosso próximo intervalo e a gente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Kênia Maria, defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres Brasil, como também com a Maitê Freitas, ela que é jornalista, produtora, atriz e que está também engajada nos movimentos populares em defesa justamente dessas questões relacionadas contra o racismo, o compromisso de lutar pela igualdade de gênero e também sobre todas as formas de oportunidades para as comunidades negras do país. Eu pergunto sobre essa questão que está na ordem do dia na internet, quando se colocam que direitos humanos no Brasil é para bandido. Qual é a reação que se tem a uma afirmação como essa? A gente até viu nesses últimos dias, devido ao acontecimento, o que aconteceu com Marielle, que na verdade foi, eu acho que 20%, né, das pessoas na internet falavam isso, mas 20% que faz um barulho enorme, né, de tão absurdo que é essa colocação, que na verdade não é real. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito complicado onde as pessoas estão alucinadas e têm uma interpretação muito equivocada sobre o fato real, né? Porque a realidade é que direitos humanos é para bandidos não negros, né? Se que a gente pode colocar. Então esse sujeito, sim, como quando comete um crime, né, no Estado brasileiro, ele é visto como humano, ele é humanizado, ele é cuidado, ele é perdoado, até mesmo por essa população que vai lá e diz que um bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto, vamos atirar e vamos... É uma coisa que me paralisa e me deixa bem chocada e me faz pensar em que lugar estou vivendo, né? Porque, como a Maitê falou, são vários Brasis. É um Brasil que não suporta morrer mais, e chora e sangra, e precisa falar, mesmo quando é imposta quando existe uma propaganda de, cala a boca, né?
mas a gente não consegue porque a gente quer sobreviver, a gente quer viver. E um Brasil que aprendeu a matar com maestria, baseado numa ideologia racista, né? Que foi implementada nesse Estado. Então, assim, essas pessoas que têm a mente distorcida, realmente, eu entendo isso, é que acha que direitos humanos é para bandido, porque considera bandido aquele que comete delitos, e aí a gente teria que entrar numa questão toda social, de estrutura que a gente está falando, e só consegue ver bandido aquele que, quando a gente fecha os olhos e a gente vê o bandido, é um negro de camiseta, de chinelo ou qualquer coisa. A gente Pode não nem consegue estar identificar. à margem da sociedade, Exatamente. mas se tiver esse biotipo, já pode ser considerado assim. É assim Ninguém que se coloca. fecha os olhos, por exemplo, e fala para você, bandido. Você não vai ver um homem de terno e gravata branco num escritório com uma caneta na mão. Você vai ver um homem de pele negra. Então, eu acho que a desconstrução, a descolonização das nossas mentes é necessária, urgente, para esse bandido bom e bandido morto. Maitê, Eu acho que isso é de novo, é o analfabetismo social e coletivo anestesiado que a gente vivencia. lexotânico. É, completamente assim, Rivotril, né? Uma coisa que direitos humanos é para bandido. Se fosse para esse bandido que o nosso imaginário, quanto população brasileira, construiu, que é o bandido negro, o bandido cafuso, né? Ainda assim, ele é um ser humano. Né? E esse bandido, ele foi produzido pela sociedade, pela não distribuição de renda. Né? Mas eu acho que tem uma coisa nos direitos humanos que é a incompreensão de que os direitos humanos ele passa por tudo, pelo direito à saúde, o direito a um transporte público com qualidade, o direito à moradia, o direito à terra, o direito a sustento, o direito ao consumo. Né? É uma concepção de mundo que quer tentar promover o mínimo de equação. Né, que é da gente poder viver em paz. E viver em paz com qualidade de vida, né? Exatamente. O que dizer da literatura brasileira na construção desse apartheid, digamos assim? A contribuição foi rica, né, para a ideologia racista. A gente não tem como negar isso. Quando eu abro um livro didático e vejo o negro, isso é muito simbólico, de mão acorrentada, e vejo o homem branco com a caneta na mão, assinando, escrevendo, enfim. E aí a gente, como eu falei no início, que essa ideologia foi pensada por intelectuais, escritores, literários e médicos, cientistas, né? A gente tem aí a questão do eugenismo. Então, ele se dá em todas as áreas. E na literatura, eu que sou atriz e também escritora, eu vejo que eu tenho um projeto na internet chamado Tá Bom Pra Você, que é justamente de provocar essa questão de fecha os olhos, como eu falei, e imagina uma mulher negra num espaço de poder, uma mulher negra, uma princesa negra, uma rainha negra. Que não é o estereótipo um anjo, que se vende, né? Você não consegue pensar isso, você desumaniza e aí a gente vai para a nossa literatura, que a gente viveu durante muitos anos com Monteiro Lobato, por exemplo, né? E aí a gente vê lá a figura de tia Anastácia eternizada na cozinha, fazendo os bolinhos e contando histórias. Mesmo assim, um produto, quando é lançado, é com o nome de Dona Benta, né? A gente sem fazer propaganda, mas a gente sabe. Isso, e aí eu espero o dia de tia Anastácia lutar pelos direitos autorais, quem sabe, claro, né? Por suas histórias e suas receitas. Então, a gente é tudo muito bem estruturado, desde a literatura até o samba, que foi criado por negros no Brasil, né? O carnaval é uma festa grega, mas é criada na Grécia através de Dionísios, né? A gente vê as primeiras manifestações de carnaval dessa festa pagã, mas no Brasil ele é negro, né? E aí a gente vai olhar quantos presidentes de escolas de samba são negros, no Rio, eu estou falando de Rio. Então, assim, a questão da apropriação cultural é muito perigosa, porque a gente, o que faz, a gente tenta desconstruir essas questões
que ajudaram a implementar o racismo no Brasil. Maite. Eu esqueci a pergunta, desculpa. Da contribuição literária, comecei por essa questão. Ela vai para o samba para colocar o racismo ainda em pleno século XXI. Eu acho que tem você falou tudo sobre a literatura racista, mas agora eu vou falar sobre essa outra literatura de mulheres negras, né? E de autores negros. Na história, nós, mulheres negras, sempre fomos contadoras de história, né? Quando vieram negros para serem escravizados para cá, que eram alfabetizados e que contavam suas histórias. E isso até hoje se perpetua e está vindo numa crescente. Então, eu acho que a literatura que a gente encontra nessa contemporaneidade é uma forma de contar outras histórias, onde mesmo essas histórias de dor, elas são... E isso é extremamente importante. Se é para falar de dor, que nós falemos as nossas dores. Né, e que não seja o retrato do estereótipo de um homem branco, em geral, a falar das minhas dores. Né? Então, acho que a literatura é uma possibilidade fundamental para essa nova construção de uma identidade, de um novo imaginário, de uma outra narrativa. O que se espera da juventude sobre essa nova compreensão necessária à vida em paz e reconhecida da igualdade racial no Brasil? Eu acho que essa nova geração, que não é mais a minha, que não é mais a nossa, que não é mais a nossa, também não é mais a minha, ela está sendo fundamental, né, nessa mobilização social. É um novo gás, né, porque ocupar as escolas, ocupar os espaços, eu acho que a gente tem que ver isso mesmo, é um movimento de ocupar. Para ocuparmos essas histórias, transbordar, a periferia está transbordando para o centro, né, um novo jeito de pensar o mundo mesmo. Seja através da sexualidade, através do funk, através do samba, através do rap, através de poesias. Eu acho que o cenário dessa juventude é fundamental para que um novo protagonismo seja pensado no Brasil. Assim. Eu fico muito feliz quando, por exemplo, voltando a esse caso, porque é uma manifestação do Brasil, né, contra a violência e pelo bem viver de todo mundo mesmo. Por exemplo, na marcha por Marielle, na favela da Maré, é uma favela que fica longe da Zona Sul, e eu vi uma porcentagem de pessoas brancas muito grande, né? E eu acho que é uma comoção nacional. É uma comoção nacional. Exatamente. Eu vejo a manifestação das mulheres negras que recentemente o feminismo negro brasileiro foi elogiado por Angela Davis. E aí eu queria, para encerrar, a Angela Davis diz que quando nós somos a base da pirâmide social, a mulher negra, e quando a base se move, toda a estrutura é obrigada a se mexer. Também. É obrigada a pensar, a se incomodar. E a gente está precisando, por mais que o racismo ainda provoque um constrangimento, o machismo também, né? Seja ele para a mulher negra, o sexismo, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, de igual para igual. Eu acho que uma coisa que é fundamental ainda sobre essa questão da juventude é deixem nossos jovens negros vivos. Porque isso gera geracionalmente um impacto muito grande nessa sociedade. Então, nos deixe vivos, porque esses meninos estão sendo assassinados na idade mais produtiva deles. Sim. Exatamente. E isso é um genocídio. A gente tem que dizer, somos duplamente qualificado. Exato. Ou triplamente qualificado. Mas eu gostaria, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista, e eu gostaria de citar aqui o que eu li pesquisando sobre um artigo de sua autoria, que diz assim: sim, o racismo se aprende, ninguém nasce odiando ninguém. O racismo no Brasil é um comportamento, portanto, estou sendo ácida, sim. Racismo realmente, ninguém nasce com a ideia do racismo. Para deixar isso ilustrado, eu vou contar uma história bem pequenininha. Eu estava assistindo o filme Panteras Negras com meu filho, com meu marido, e aí eu fui com um vestido africano, parecido com esse. Quando eu saí, um menino de 12 anos, ele olhou para o meu vestido, quando olhou para o meu rosto, deu um sorriso, e ele estava com um boneco na mão. É isso.
Ninguém nasce odiando ninguém. Ele, naquele momento, acreditou que existia em mim a possibilidade de ser uma rainha africana. E é isso que a gente tenta. Ninguém nasce odiando ninguém, mas a gente estamos ácidos, sim, nesse momento. Pois bem, Não cabe romantismo. Mas tem uma coisa que é importante, os racistas envelhecem e deixam herdeiros. Exatamente. Pois bem, eu infelizmente encerro aqui o Frente a Frente, agradecendo a ambas por estarem aqui, darem essa contribuição contra a discriminação racial no Brasil. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Obrigada, querida. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.